começar com o Cruzeiro, que arrancou um empate no apagar das luzes lá em São Januário, no Rio de Janeiro, ontem 1-1. E te contar que os vovôs mandaram muito bem. O vovô tá on! Os vovôs tão on, tá pensando o quê, meu filho? A melhor idade brilhou em São Januário. Vasco versus Cruzeiro, duelo dos quarentões. Do lado azul, o ídolo eterno. O que é isso? Fábio sensacional! Do time carioca, ele está de volta. Nenê! A comemoração de um garoto! Briga dupla para subir na tabela de classificação da Série B. Novidades do Cruzeiro, tá? Belete estava no lugar do Vanderlei Luxemburgo, suspenso por ter sido expulso no polêmico empate com o Operário. Você lembra, né? E o Vasco foi pro ataque com quem? Nenê. Cruzamento, toque do Morato. Espalma Fábio! A queima-roupa! O vovô tá on! Morato dominou, bateu. Fábio! Monstruosa defesa do capitão da Raposa! E o Thiago, 20 aninhos, só poderia ter roubado a cena. Será que faltou experiência pro garoto? Pra fora do gol! Na terceira chance vascaína, o Fábio não conseguiu evitar o gol do Nenê. Morato, clareou pro pé esquerdo, fez o drible, levou pro fundo, pé direito, cruzamento, Cano na trave, voltou o Nenê! Gol! Do Vasco! O vovô tá on! O Cruzeiro tentou na jogada de bola parada, no escanteio, na cobrança de falta. O Vasco, por sua vez, tentava de longe. Mas quando a bola foi no gol, adivinha? O vovô Fábio tava lá, inteirão. O Nenê bateu fechadinho, Castan! Fábio, que é isso? Sensacional! E depois de uma falha na defesa do Cruzeiro, o Vasco chegou a fazer o segundo gol com o Daniel Amorim. Arrumando, tá livre o Daniel Amorim. Bola pro Daniel Amorim, limpou, levou pra esquerda, bateu. Gol! Mas o VAR alertou ao árbitro André Luiz Castro sobre um toque na mão de Gabriel Peck na origem da jogada. E no último lance da partida, escanteio pro Cruzeiro. Toque pro meio, gol! Ramon, o zagueiro! Não teve tempo pra mais nada no jogo dos vovôs. Nenê e Fábio. Vasco 1, Cruzeiro 1, do Rio de Janeiro. Pessoal, e a gente cometeu um erro ontem na transmissão de Vasco e Cruzeiro ao não exibir ao vivo a imagem do árbitro anulando o segundo gol do Vasco. Isso acabou induzindo os narradores e comentaristas da Globo, do Sport TV e do Premier a acharem que o gol estava valendo. Vale lembrar que por conta da pandemia, narradores e comentaristas ainda não estão trabalhando nos estádios. Eles transmitem os jogos dos estúdios. Não houve erro do VAR, nem da arbitragem, tá, gente? Foi um erro exclusivamente nosso e por isso a gente pede desculpas especialmente aos torcedores de Cruzeiro e de Vasco. O Cruzeiro tá chegando, vamos conversar com o Thiago Fernandes nesta segunda-feira, né, de Cruzeiro. A equipe do Cruzeiro mais uma vez empatou no Campeonato Brasileiro da Série B. Houve toda essa confusão, né, do gol do Vasco anulado no fim. O Nenê fez o gol que valeu no primeiro tempo. E aí o Cruzeiro foi com o Ramon buscar o empate no finalzinho do jogo. E o Thiago Fernandes tá aqui pra gente repercutir mais desse jogo, falar da semana do Cruzeiro também. Diz aí, Thiagão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Pedro, amigos que estão nos acompanhando aqui no Super FC primeira edição. Mais uma vez, um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a situação envolvendo o Cruzeiro nessa Série B. O Cruzeiro, depois do empate contra o Vasco, chega a 31 pontos, ocupa a 13ª colocação da Série B e agora tenta e precisa de 10 vitórias nas últimas 13 rodadas do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão para conseguir chegar à elite do futebol brasileiro. É mais ou menos essa a conta que os matemáticos fazem, um número aqui ali um pouco mais seguro para que o Cruzeiro consiga chegar à primeira divisão. Talvez ali seja 60, 61 pontos, então o Cruzeiro precisaria de ao menos mais 29 pontos para poder garantir esse acesso
a Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que empatou esse jogo contra o Vasco, naquela confusão do final da partida em relação ao placar, né? O Vasco teve um gol anulado, até o final ali parecia que ficaria 2-1 para o Vasco, mas posteriormente a gente pôde perceber que não, que na verdade o jogo tinha terminado empatado 1-1. E agora o Cruzeiro, que está ali talvez o rei dos empates na Série B do Campeonato Brasileiro, tem uma conta bem complicada hoje para conseguir chegar à elite do futebol brasileiro. Então, a matéria que a gente fez hoje no Super FC, lá no www.tempo.com.br, falando que o Cruzeiro tem o Santa Cruz de 2015, Santa Cruz que conseguiu o acesso naquele ano como um espelho, talvez, para que o Cruzeiro consiga esse acesso também, essa promoção à elite do futebol brasileiro. A situação é a seguinte: o Cruzeiro hoje, o Santa Cruz naquele ano, depois de 7 rodadas, o time tinha apenas 5 pontos, era um dos sérios candidatos ao rebaixamento e acabou conseguindo algumas arrancadas ali durante o campeonato, em especial logo depois dessas 7 primeiras rodadas, e conseguiu o acesso com 67 pontos, sendo vice-campeão naquele ano. A situação do Cruzeiro talvez não esteja pensando em vice-campeonato, mas pensando ali ficar entre os 4 primeiros colocados. E se a gente comparar em relação ao ano passado, o Cuiabá conseguiu o acesso com 61 pontos, então o Cruzeiro precisaria ali de 30 pontos, mas acho que 29 pontos, fazendo 60 pontos nesse ano, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro ele teria 78% de chance de garantir o acesso com 60 pontos. Então o Cruzeiro precisa mais ou menos 29 pontos em 13 rodadas. Tá fácil pro Cruzeiro conseguir isso, Lélio? Um abraço, Thiago. Olha, fácil não tá. Bom, primeiro a gente tem que partir da premissa de que o Cruzeiro ele vai ter que fazer o que ele não fez até agora no Campeonato Brasileiro. Ele só venceu 6 vezes. Então, pela matemática que você tá apontando aí, né, faltando agora 13 jogos, ele teria que vencer uns 11 jogos para conquistar a sua ascensão à primeira divisão do ano que vem. Mas realmente, enquanto houver possibilidade matemática, quem está lá dentro tem que acreditar, sempre tem que trabalhar para fazer isso. Agora, vai ser muito difícil. Ontem, por exemplo, Thiago, Pedro, amigos do Super FC primeira edição, o Cruzeiro no primeiro tempo jogou muito mal e foi mal escalado pelo Luxemburgo. Você, quando vai para propor um jogo de contra-ataque, não ter velocidade no ataque, é um erro grotesco, sabe? Agora, no segundo tempo, o Cruzeiro domina o jogo a partir ali dos 10, 15 minutos da etapa complementar e conseguiu o empate. Mas ontem, sem dúvida alguma, foi a pior atuação do Cruzeiro sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. E o VAR, ele foi herói no final do jogo e foi vilão durante, porque no mínimo 2 lances eram para terem sido revisados pelo André Freitas de Castro, árbitro goiano. O lance do agarra-agarra na grande área, agora até me esqueci com quem foi, né? Acho que Marquinhos Gabriel e o jogador do Cruzeiro, eu não tô me lembrando. E o outro lance, o empurrão em cima do Rafael Sobis, que para mim foi falta que era para ter sido marcada dentro da área, consequentemente pênalti. Agora o Cruzeiro terá o CSA pela frente, Thiago Fernandes. E aí, é justamente o CSA, aquela pedra no sapato do Cruzeiro desde a temporada do rebaixamento em 2019, né, naquele fatídico áudio do Thiago Neves. O Cruzeiro tenta agora voltar a vencer o CSA, um jogo importante. O Cruzeiro precisa obter vitórias nessa reta final de Série B, porque senão a situação vai ficar bem mais complicada. E falando ainda um pouquinho do jogo de ontem, o Belletti comentou, o Belletti que ficou no banco de reservas, né, porque o Vanderlei Luxemburgo e o seu auxiliar Maurício Copertino estavam suspensos, ambos foram punidos com cartão vermelho no empate por 1-1 contra o Confiança na última quinta-feira. E o Belletti, que é auxiliar fixo da comissão técnica do Cruzeiro, falou um pouco sobre o resultado obtido no São Januário. Vamos escutar o Belletti aí. Aqui a gente tem 2 lados, né? Um de enfrentar um time bastante ofensivo, entender que eles são jogadores que tocam muito bem a bola, bem ao estilo do treinador. E o Thiago, jovem, começou aqui na base do Cruzeiro jogando nessa posição, então nós tínhamos ciência disso.
e ajudar muito defensivamente. E o outro lado é o contra-ataque. Por ser um time que sai tocando a bola desde trás, nós preferimos orientar o Thiago a ajudar na marcação e ao mesmo tempo explorar uma roubada de bola no nosso meio campo ou ali mesmo no lado do Matheus e buscar essa velocidade do Thiago, que chegou a acontecer no primeiro tempo pelo lado direito, quando ele jogou um pouco mais centralizado. E o Thiago fez um baita de um jogo. A gente sabe que esse garoto está em evolução, está sendo muito importante para o time e hoje, mais uma vez, mesmo jogando aberto pela esquerda ou depois centralizado, ajudou bastante o time. E não é só sobre o Thiago que o Belletti fala também. O Cruzeiro agora, depois de 2 jogos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, onde pôde receber o seu público, onde pôde receber a sua torcida em meio à pandemia do coronavírus, por causa de uma liminar obtida no STJD, o Cruzeiro volta a Belo Horizonte. Depois de o prefeito Alexandre Calil ratificar e sacramentar ali, a volta do público aos estádios na capital mineira, a diretoria do Cruzeiro negociou rapidamente e vai mandar o jogo contra o CSA já no próximo fim de semana, na Arena Independência. Então o Cruzeiro vai jogar no Horto, um local que tem ali um custo um pouco menor do que o Mineirão, e o Belletti falou um pouco sobre essa volta do Cruzeiro à capital mineira para jogar no Estádio Independência. Aqui o que a gente se preocupa tanto é com o ambiente que a gente pode criar a favor do nosso time, independente do estádio. É que a gente não vai conseguir voltar para a Série A sozinho. A gente sim precisa muito do apoio do torcedor. E sendo em Sete Lagoas, no Independência ou no Mineirão, a gente precisa muito do apoio do torcedor. E agora, dessa vez, no Independência, vamos lá, com confiança, pressionando o adversário, incentivando o nosso time em busca do nosso objetivo e cumprir a nossa missão. Saber do Lélio. Ô Lélio, para você, o Cruzeiro voltar a Belo Horizonte, jogar no Estádio Independência, em vez de jogar na Arena do Jacaré, é um fator que pode ser determinante, pensando a longo prazo, pensando num acesso à Série A, pensando nessa necessidade de conseguir 10 vitórias em 13 partidas restantes? Olha, com certeza, Thiago. Primeiro que o gramado da Arena Jacaré, ele não oferecia o mínimo para se praticar o futebol, né? O gramado muito irregular, muito ruim mesmo. E a torcida pode fazer a diferença sim no Independência. Agora, eu te devolvo com uma pergunta aqui, o comentário. Mas serão o quê? 50% ali liberados, ou será 50% da capacidade liberada para o jogo do próximo domingo, Thiago? É isso? Ainda não tem essa definição, uma coisa até que podemos ficar com o pessoal do Cruzeiro durante o programa, conversa e tento na minha próxima participação já trazer essa informação, tentar checar tanto com a Prefeitura quanto com o pessoal do Cruzeiro, mas é uma coisa que o Cruzeiro já pensa até pro decorrer da temporada, que é fazer todos os jogos aqui em Belo Horizonte, fazer todos os jogos na Arena Independência. Porque, né, Pedro, você tendo ali capacidade do Independência, 20, 23 mil, né? Isso. Você tendo ali 11, 12 mil pessoas no estádio, no Independência, é muito melhor do que 12, 15 mil pessoas no Mineirão. É o que vocês tinham falado dos 4 mil lá na Arena do Jacaré, né? Nos últimos jogos. Exatamente, faz uma grande diferença, sem dúvida alguma. Seria o estádio quase cheio. Aí é para partir para cima e buscar os pontos que o Cruzeiro deixou, vários deles para trás, jogando também em casa. O Thiago Fernandes dá um último destaque do Cruzeiro pra gente se despedir do Super FC primeira edição. Diga lá, Thiagão. De volta, Pedro, Lélio, e respondendo a pergunta do Lélio, 30% da capacidade da Independência para o jogo de domingo às 4 da tarde, com transmissão do Super FC contra o CSA. O Cruzeiro, então, terá direito ali a vender 6.900 ingressos para essa partida. Já é um público ligeiramente superior ao que tem acontecido na Arena do Jacaré, quando o Cruzeiro poderia ali pouco mais de 4 mil, quase 5 mil torcedores. O Cruzeiro então pode quase 7 mil pessoas no jogo contra o CSA no fim de semana. O Cruzeiro que agora se prepara no decorrer da semana, visando essa partida, e deve ter de volta o técnico Vanderlei Luxemburgo no banco de reservas.